Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na área da farmácia aqui da nossa cidade. Falo dela, a farmacêutica Elisa Bittencourt, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Elisa, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. E é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, é uma honra minha estar aqui com você hoje, né? Levei até um susto quando eu fui convidada, mas hoje estamos aqui depois de muito tempo, Exato. né, Gustavo? Marcamos o início de agosto, foi num domingo que eu lembro. Isso. E prontamente você me respondeu e fico muito feliz por esse gesto. Elisa, antes da gente poder começar a falar sobre as questões que envolvem a sua vida enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto filha, enfim. Como está a Elisa Bittencourt mentalmente falando neste ano de 2025? Hoje a Elisa Bittencourt está muito grata. Eu formei há pouco tempo, igual a gente já conversou, né? Eu formei em 2023 e eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje em 2025. Então, Sim. Hoje, em 2025, eu estou grata. Que legal, muito bom ouvir isso e até pelo fato de que essa questão de ser comentado, né, sobre o aspecto mental na vida das pessoas ficou muito em voga na sociedade, muito por conta, após, né, e durante, principalmente, claro, o advento nefasto que foi a pandemia. Sim. Que deixou marcas para todo lado em vários segmentos da vida e em todos nós. E se atentando a esse período, né, que corresponde ali a 2020, 2021, e pensando na pandemia e no que ela foi para a sua história de vida, qual que foi o grande legado, qual que foi a grande lição que a pandemia deixou na sua vida? Então, na pandemia, eu já trabalhava, né, na área da saúde, Sim. não como farmacêutica, mas no município. E eu vi muitas pessoas morrerem. Vi a minha mãe, por exemplo, a minha mãe foi encaminhada para UTI, ela ficou na UTI durante aí mais de uma semana, né, em estado grave. Então, assim, a pandemia, ela me mostrou que nós devemos dar valor às pessoas, porque pode aparecer qualquer coisa, como a pandemia, ninguém Sim. esperava, e você pode perder alguém que você ama muito, como eu quase perdi a minha mãe, e é isso. Com a pandemia, eu aprendi que devemos dar valor às pessoas. Como era a Elisa Bittencourt nos tempos de colégio, nos tempos de escola? A Elisa Bittencourt... E essa risada meio que deu uma entregada. Eu já imagino que eu vou ouvir. Então, eu não era uma pessoa, assim, a melhor da turma. Aprontava muito. Não, até que não. Minha mãe é professora, então... Já passei por essa experiência e sei que não tem como aprontar. Não mais, tem como. As professoras... Uma vez eu fugi da escola. Que isso, menino. E aí, assim, foi uma vez só. Só que dessa vez, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já sabia que eu tinha fugido. Nossa. Porque a professora, olha lá, a Elisa acabou Nem ouviu, de fugir. né? Aí minha mãe, você tá ficando doida? Então, não tive como aprontar muito no colégio, mas eu gostava muito desse convívio. O terceiro ano foi, assim, o ano que eu mais faltava. Eu não gostava de ir da escola de jeito nenhum. No terceiro ano Justamente do no ensino médio. último ano. No último ano. Mas, assim, eu aproveitei muito a minha vida aí de colégio, fiz muitas amizades, eu tinha minha turminha. Eu falo, assim, que a minha adolescência ela foi muito aproveitada. Muito mesmo. Que legal, é muito bom ouvir isso. E até pegando um gancho em tudo que você falou, e já linkando com o que eu vou falar agora, o tempo de escola ele é muito nostálgico, né? Isso. Justamente por essas lembranças, por exemplo, que você acabou de citar. E ele acaba sendo muito nostálgico e gostoso de ser lembrado também pelo fato de que tudo que a gente viveu no período escolar, jamais vamos viver na vida adulta. Sim. Ou seja, é um tempo único de fato. Talvez seja um dos poucos tempos únicos das nossas vidas. É tudo aquilo que a gente vive, não só na escola, mas tudo ligado à nossa vida durante o período escolar.
feito essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança de que quando você passa em frente ao colégio que você estudou lá em Central de Minas, independentemente do dia, do horário, do que você estiver passando, do que você estiver pensando, vem na sua cabeça na hora. A minha maior lembrança na escola é porque a minha escola ela era, né, muito afastada. E eu quase nem passo lá em frente. Sim. Desculpa. Mas a minha maior lembrança é os recreios. Que todo mundo ia para o pátio e tinha um corredor muito grande. E esse corredor, ele realmente ficava como um corredor de pessoas. E todo mundo conversando, se divertindo durante aí esses pequenos períodos de recreios. E eu era muito comelona, então eu sempre merendava, gente, sempre merendava. E assim, as meninas iam merendar também, e aí elas deixavam a comida no prato, eu falava assim, gente, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Então, assim, eu tenho boas lembranças, assim, e eu gosto muito dessas lembranças, do convívio com outras pessoas. Qual que é o professor ou a professora da sua vida no tempo de escola? Nossa, essa daí você me pegou. Deixa eu ver. Tirando sua mãe, claro. A minha mãe não me deu aula. Hoje, a professora que eu mais, assim, tenho... Sempre quando eu vejo, eu tenho aquele carinho de abraçar, de conversar. Ela foi minha professora no 2º ano, bem no início. A tia Marli, eu sempre chamava ela de tia Marli. Chama ainda de tia chamo. até hoje. Sempre quando eu vejo ela, eu falo, oi, tia Marli. Então, assim, eu tenho muito carinho por ela. Que legal, né? E professores são profissionais que marcam a nossa vida. E você tem uma professora dentro de casa e sabe o quão importante é a figura desse profissional. Tem um tópico interessante na sua vida que hoje, talvez não. Seguramente, em pleno 2025, segundo dia do mês de outubro de 2025, eu estaria conversando com a Elisa Bittencourt, te chamando de doutora, pelo fato de que você estaria ali dentro de uma função voltada para o direito. Mas entrevisto você hoje como farmacêutica. Logo, né, tem ali uma mudança de percurso, de trajeto em relação à sua história profissional. Quando se deu isso e o que aconteceu para a Elisa não ser uma advogada, uma delegada, uma policial, enfim, para ser a Elisa Bittencourt farmacêutica? Eu te contei isso? Não. Então, a minha irmã é advogada. Sim. Eu tenho tios advogados, primos advogados. E assim, eu me via muito no direito, né? Eu fiz a minha inscrição de vestibular para direito. Quase! E eu não fui. Eu fiz aqui na Fadivale. Eu não fui. Não quis ir. E a minha dúvida era se realmente isso era para mim. E eu tinha uma amiga, né, da minha irmã, que tinha formado em farmácia, e ela também estava entrando para a área aí da estética, e a gente conversou. E ela falou assim, olha, eu vejo você como farmacêutica esteta, e agora o mercado, ele tá abrindo para os farmacêuticos também, bem no início, né? E aí eu fui e fiz o vestibular para farmácia, mas assim, com o coração apertado de pensar que talvez eu poderia crescer no mundo aí da advocacia com a minha irmã, com os meus tios. Sim. Então, assim, foi uma mudança de planos de última hora. Mas da onde você tirou o start na sua cabeça e o que veio na sua mente ou no seu coração para nem sequer ter ido fazer a prova do vestibular e tentar seguir, e graças a Deus conseguiu seguir a carreira dentro da área da estética / saúde? Eu não sei porque eu não fui, porque eu lembro nitidamente que, como a gente mora fora, os vestibulares eram todos na mesma época. E eu fiz para farmácia na Univale. Sim. E como eu não tinha como fazer 2 vestibulares, para direito e farmácia, eu falei, vou fazer direito em outra faculdade, que foi na Fadivale. E aí, as meninas vieram, meus colegas, eles fizeram comigo, né? Meu pai trouxe a gente.
E na parte da manhã eu lembro que era o vestibular na Univale e à tarde na Fadivale. E aí nós fizemos o vestibular. Tive amigas que fizeram para direito, que formaram em direito. E quando a gente vinha, né, para a Fadivale, eu falei, não vou nem tentar. Falei com as meninas, não vou cansar minha cabeça, não. Eu já tenho certeza de que eu vou fazer na área da saúde mesmo. Eu gosto muito da área da saúde, como eu te falei, antes de iniciar aí. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu já trabalhava com a saúde no município. Então, assim, tudo isso me trouxe aonde eu estou hoje, que é gostar de cuidar de pessoas. Logo, eu posso afirmar que você foi uma pessoa escolhida para a área da beleza / área da saúde. E que, de certa forma, você também escolheu estar presente nesse segmento. Já dentro da faculdade, dentro do curso de farmácia, você já tinha essa ideia de que você queria cuidar de outras pessoas e também, de certa forma, embelezar outras pessoas, principalmente as mulheres. Mas existem na nossa vida, Elisa, momentos que são momentos que servem para poder confirmar algo que a gente pensava, tinha ali uma noção, uma ideia, mas aí vem algum acontecimento que faz com que ele, de fato, se confirme na nossa história de vida como um ponto de partida para algo muito grande. Dentro do curso de farmácia na faculdade, existiu esse momento através de uma aula, de uma conversa, de algum trabalho, de algum conselho ouvido por um professor, que você chegou em casa, parou e pensou, é justamente isso que eu quero pro resto da minha vida? Teve esse dia? No primeiro dia do curso, eu tive uma aula com o professor Rafael Gama. Ele é, assim, eu gosto muito dele, pós-faculdade, ele é inspiração. Sim. Em quesito conhecimento, ele conhece muito. E a primeira aula dele, eu lembro que ele fez cada aluno levantar e falar como você se imagina ir após a faculdade. E eu lembro que na minha vez eu levantei e falei, eu me imagino mudando vidas através da estética. Porém, eu não estava falando na questão de injetáveis, que é o que eu trabalho hoje. Eu falei assim, eu pretendo fazer aí um produto, manipular um produto que possa transformar aí peles. E sentei e fiquei tranquila e vida que segue. Durante a faculdade eu mudei aí algumas escolhas. Sim. Às vezes eu pensei em ir para a área de análises clínicas, que eu gostava muito. Inclusive, assim, meu professor foi o Michel, ele hoje é farmacêutico ali na Unimed, e ele, assim, ele é muito inteligente. E, assim, sempre quando eu pego algum exame, alguma coisa diferente, faço questão de enviar para ele, conversar sobre os exames, enfim. E, assim, pensei em ir em outras áreas, mas no final, meu coração ainda estava ligado aí à estética. Então, eu entrei para a faculdade pensando em estética. Sim. No meio aí teve outros assuntos que me interessou, mas no final saí com a certeza de que iria para a estética. Qual que foi a grande lição que o curso de farmácia deixou para a sua história de vida, principalmente enquanto profissional? No curso de farmácia, a gente estuda muito artigos. Muito, muito, muito. Pesquisa científica, não sei se é por causa da faculdade em si, porque a Univale, ela é uma faculdade, assim, que a gente faz muita pesquisa científica. Incentiva, né? Isso, incentiva. E eu aprendi muito a pesquisar, sabe? Ler artigos, procurar saber se realmente aquilo é real. E isso me ensinou muito hoje no mundo da estética, porque existem muitas pessoas que prometem algo que a gente lê, a gente vê que realmente não é aquilo, sabe? A gente precisa de uma confirmação científica, claro, um estudo, e isso me ensinou muito. Hoje, eu sendo farmacêutica, tendo estudado na Univale, fazendo propaganda. Tá certo. E tendo estudado na Univale, feito pesquisa, o meu TCC foi todo em pesquisa científica.
Então, isso me incentivou a estudar para o que eu faço hoje. Então, assim, eu gosto muito de ler artigos sobre, eu gosto de sempre estar por dentro aí de estudos recentes. Sim. Então, isso me ajuda muito na minha profissão hoje. Qual que foi o maior desafio que você teve após o momento que você já estava com o diploma nas mãos e já era uma farmacêutica formada? O maior desafio foi entrar na área da estética. Depois que eu entrei, fluiu. Mas, para mim, o meu maior desafio foi achar um lugar para atender, alguém que confiasse, porque eu tinha acabado de formar, eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação. E, assim, a pós-graduação, ela ensina muito a teoria, mas a prática em si, você tem que procurar saber. Eu fui no Rio de Janeiro, fiz um curso de 1 semana só de prática. Então, assim, por mais que eu tenha pesquisado, tenha tentado aprender o máximo possível, eu vejo que é muito difícil a gente iniciar a vida, né, como profissional. E ter a confiança das pessoas, conquistar a confiança. Então, assim, para mim, a maior dificuldade que eu tive, né, foi conquistar a confiança dessas pessoas, principalmente na minha cidade, que é uma cidade pequena, que todo mundo me viu crescer. Então, assim, para mim, hoje não mais, mas bem no início foi uma dificuldade. O que é ser farmacêutica para você? Ser farmacêutica para mim é um orgulho. Farmacêutica, às vezes as pessoas falam assim, quando as pessoas pensam em farmacêuticos, elas pensam em um balcão de farmácia, Sim, né? Verdade. E não é isso. A gente que faz a faculdade, a gente sabe que o balcão é o mínimo do mínimo do que a gente aprende. E estudar farmácia me trouxe muitos conhecimentos, com medicações também, mas principalmente com pesquisas científicas. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de saber hoje entrar na internet e saber pesquisar um artigo, saber como buscar esse artigo. E farmacêutico, para mim, é um pesquisador. Porque o farmacêutico é ele que pesquisa os princípios ativos, é ele que está dentro da indústria, né? A indústria farmacêutica é muito grande. Então, assim, para mim hoje é um orgulho ser farmacêutica. E farmacêutico, para mim, é, assim, excepcional no mundo da saúde. Muitas pessoas hoje, em pleno 2025, não imaginam que uma formada em farmácia pode realizar o procedimento da harmonização facial, Sim. por exemplo. E pensando no que você falou lá atrás, no seu primeiro dia de aula, que o seu objetivo, né, e que você queria ser como profissional uma pessoa que pudesse mudar vidas através da farmácia, através da estética, está muito envolvida a questão dos procedimentos estéticos. E até em um aspecto um pouco mais amplo da função ou da figura de uma farmacêutica. Quais são os procedimentos estéticos que vocês, farmacêuticos, estão habilitados a fazerem? Hoje, a gente pode fazer os injetáveis, né? Que a gente faz preenchimentos, botox, bioestimuladores. Assim, no mundo da estética em si, o farmacêutico pode fazer tudo menos cirurgia. Sim. Entendeu? Então, a gente pode fazer injetáveis, corporal. Então, a gente pode fazer harmonização glútea, né? Algumas pessoas trabalham com harmonização íntima. Então, tudo isso o farmacêutico ele pode fazer desde que ele tenha aí a pós-graduação em estética. O que é harmonização facial? A harmonização facial, eu sempre falo que é o embelezamento, não é uma mudança. Quando as pessoas elas chegam no consultório e falam assim, eu não quero harmonização facial. E eu sei que eles estão vendo algumas coisas da internet que realmente transformam as pessoas. Mas a harmonização não é isso. A harmonização é literalmente melhorar o que já tem ali. Então, quando o paciente ele entra dentro do meu consultório, queixando de algum problema, ou às vezes ele chega e fala assim, eu tenho a maioria das pessoas que sentam no consultório e falam assim, o que te incomoda hoje? Ela, tudo. Nossa. Então, assim, harmonização é você melhorar, é você trabalhar nesse incomoda tudo.
entendeu? É melhorar para quando ela chegar e falar assim, não, isso aqui não me incomoda mais. Então, trabalhar com a harmonização em si é melhorar as pessoas, não é transformar, mas sim você pegar alguns detalhes que podem deixar a pessoa melhor e melhor consigo mesma. Quando acontecem essas transformações que são muito visíveis, principalmente hoje na era da internet, é mais culpa do profissional ou mesmo do paciente? Dos dois. Porque quando o profissional, ele sabe o que é belo. Quando a gente estuda formatos de face, a gente sabe disso. Então, assim, quando o paciente chega, por exemplo, doutor, eu quero 3 ml no meu lábio, eu não faço. Eu simplesmente falo assim, olha, não é o ideal, você não está preparada para isso, a gente vai iniciar aí com 1 ml. Se caso a gente perceber que não foi aí o adequado, a gente coloca mais um. Mas assim, a gente tem que trabalhar sempre para o menos. O menos pode ser mais. Então, eu vejo assim que o paciente ele pode chegar dentro do consultório e falar, doutor, eu quero transformar a minha face. Mas o profissional ele só vai transformar se ele realmente, assim, não conversar com a pessoa. Porque quando você começa a colocar as cartas na mesa, explicar tudo, você não faz isso. Você trabalha com o ideal para o paciente. Tudo é individual. O paciente ele é individual. Então, cada um precisa de uma coisa. Toda pessoa pode fazer o procedimento estético? Sim, toda pessoa. Assim, quando eu comecei fazendo o procedimento Elisa, eu comecei a fazer botox com 18 anos. Eu era muito expressiva. Então, acho que uma das coisas também que me levou a querer trabalhar com isso é fazer muito nova. Então, eu tinha muita expressão. E, assim, eu tinha uma linha marcada aqui com 18 anos. Então, eu fui, né, numa profissional e ela me indicou já iniciar com botox. Então, assim, você não tem idade. Sim. Você pode chegar hoje, por exemplo, num consultório e falar, eu não sei o que eu preciso fazer, mas sempre tem uma coisa, uma prevenção de envelhecimento. Por exemplo, o bioestimulador de colágeno, ele não transforma a pessoa. Ele é uma prevenção para uma queda facial, uma perda de colágeno. Então, o bioestimulador é algo que você vai fazer para prevenir o envelhecimento. Então, sempre você vai precisar fazer alguma coisa, ou seja, para prevenir ou para tratar algo. Então, sempre a pessoa vai precisar de uma coisa ou outra ali. O que te move dentro da área da farmácia? O que me move? Na farmácia ou na estética? Os dois, fique à vontade. O que me move hoje é ver as pessoas no pós-imediato. Às vezes o pós-imediato assusta um pouco, porque incha. Sim. Mas o que me move é as pessoas chegarem e falarem assim, eu tô muito satisfeita. Ontem eu fiz um procedimento, de ontem mesmo, e uma paciente falou assim, ela falou, eu amei. E aí, beleza, ela foi e me mandou mensagem no Instagram à noite. Doutora, eu estou amando o meu resultado. Então, isso me move, isso me deixa feliz. Pensando no que te move e pensando no que te faz feliz, através da sua função, né, consequentemente através do seu trabalho, você também consegue transformar vidas através da estética. E dentro já da sua curta, mas ascendente trajetória dentro da área da farmácia, e também, claro, como uma pessoa que tem capacidade e direito de poder fazer procedimentos, realizar procedimentos estéticos, qual que foi a grande história que você já ouviu e que através do seu trabalho você pôde modificar essa história ou transformar essa história, ou pensando na questão da autoestima, tão importante para qualquer ser humano, mas principalmente para vocês mulheres, você conseguiu realçar uma autoestima? Então, uma vez chegou no meu consultório uma paciente que tinha sofrido um acidente de moto e ela passou na mão de alguns médicos e acabou que eles não descobriram que o início do fêmur dela estava necrosando, a cabeça do fêmur. Sim. E aí foi passando esse momento, ela perdeu um pouco de estrutura óssea. E quando ela olhava o glúteo dela, um era bem menor do que o outro.
E ela chegou no consultório querendo muito melhorar a simetria, né, do glúteo. E realmente tinha uma cicatriz muito grande, um afundamento muito grande. E ela falou, tem alguma coisa para fazer? E aí a gente fez uma harmonização glúteo, um preenchimento glúteo. E a gente conseguiu igualar o glúteo dela, né? Porque ela tinha essa deficiência. E assim, a alegria dela do pós, ela chorou. Pra você ter uma noção, assim. Eu chorei também, porque eu fiquei assim, meu Deus. Claro. E ela chorava, assim, após, né, vendo o resultado. Então, isso me emocionou. Isso mexeu muito comigo. E como é saber que o seu próprio trabalho pode ocasionar esse tipo de reação na vida de uma outra pessoa que chegou até o seu espaço e depositou toda a sua confiança e cuidado no seu trabalho? Isso é gratificante. Eu gosto disso, de ver pessoas chegando no consultório, queixando de alguma coisa. Muitas pessoas mais velhas, sabe, idosas, elas chegam muito no consultório, por exemplo, e queixam de não ter mais lábios, e às vezes a gente coloca, e isso transforma a autoestima. E isso é gratificante para mim. Isso me faz levar onde eu estou hoje, estudar mais, procurar mais conhecimento. Então, isso me motiva e me deixa muito feliz. Eu sou muito grata ao que eu faço hoje. Sobre estudar mais, quais são as formas que você utiliza e recorre para poder sempre estar se antenando ao que há de novo dentro da sua profissão? Hoje, eu sigo muito alguns estudiosos do mundo da harmonização, por exemplo, Cotofana. Cotofana é um estudioso, né? Ele é um científico. E ele estuda só o mundo da harmonização, então sempre tem artigos sendo compartilhados por ele. Não só isso, mas outros profissionais também, né? E eu também gosto muito de fazer curso de atualizações, né? Igual há um pouco tempo eu já tinha feito o curso de Ultraforma, que é uma máquina que a gente faz, né? Um ultrassom micro e macro focado. Pouco tempo atrás eu fui em Belo Horizonte para me atualizar, né? Então, sempre eu procuro aí cursos, procuro artigos que sempre vão me deixar mais atualizadas. Pensando na sua história de vida, dentro do que você faz atualmente, é interessante notar que você ainda é muito jovem. Está longe de completar 30 anos. Logo, você ainda tem uma estrada muito interessante a ser percorrida e trilhada na sua história de vida. Feito esse preâmbulo, daqui a 10 anos, aonde e como você quer estar? Nossa, eu quero ter a minha própria clínica daqui a 10 anos. Eu trabalho em uma clínica, né? Mas não é minha. Sim. Então eu quero, ou talvez ser sócia lá. Que legal, ué. Mas eu pretendo ter a minha própria clínica, já ter a minha família, e eu pretendo estar conhecida entre muitas pessoas do mundo da harmonização em si. Como exemplo. E eu tenho buscado muito isso, sabe? Eu tenho corrido atrás disso, de fazer algo que realmente seja impactante na vida das pessoas. Então, eu pretendo ter a minha própria clínica, estar bem com a minha família, estar tranquila. Então, é isso. E para você poder chegar, e com certeza chegará nesse patamar de vida daqui a 10 anos... Vou salvar, hein? Com certeza, vai ser muito gratificante poder rever isso que nós estamos falando hoje, daqui a 10 anos, sendo tudo realizado, se Deus quiser. E para você poder conseguir alcançar, e com certeza alcançar esse patamar de vida profissional e pessoal daqui a 10 anos, lá atrás, há alguns anos, você trabalhava o dia todo na sua cidade natal e depois pegava o ônibus para poder vir para Valadares, para poder estudar, sair daqui tarde, para poder acordar no outro dia cedo para poder trabalhar novamente, e assim, né, você refez esse percurso ou essa rotina durante vários e vários dias até a sua formação.
Qual que é o filme da sua cabeça, pensando tudo em que você viveu anteriormente, para o que você consegue viver atualmente dentro da sua profissão? Essa rotina minha, ela me mostrou que a gente deve correr atrás das coisas para que a gente quer, aonde a gente quer chegar. Isso me ensinou a correr atrás, a estar sempre à procura de algo novo. E antes de eu formar, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu já trabalhava. Sim. Meio período, mas eu já trabalhava. E essa correria, eu vendo a Elisa de há 15 anos atrás, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. Sim. Então, assim, eu vendo essa Elisa que iniciou a vida aí de trabalho, a Elisa que teve que estudar à noite, trabalhar o dia, pegar ônibus, chegar em casa meia-noite, para no outro dia, 7 horas da manhã, estar de pé para trabalhar novamente, eu vejo que valeu a pena. Valeu a pena porque como eu estou hoje, foi devido à Elisa que correu atrás antes. Sim. Então, hoje eu sou muito grata por tudo isso. E não que eu tenha necessidade, não que eu tinha necessidade de fazer isso, sabe? Os meus pais, eles são bem estruturados, mas eles me ensinaram a correr atrás do que eu busco, sabe? E isso me mostra onde eu cheguei hoje devido a esse ensinamento deles. Mediante a esse contexto no qual você estava inserida há alguns anos, ainda no processo de formação na faculdade, qual foi o período ou o dia mais difícil? O período e o dia mais difícil? O período não necessariamente da faculdade, mas um momento. Em algum momento da minha vida que foi mais difícil. Creio que foi o final da faculdade. Porque TCC... Nossa, e o meu foi pesquisa. Então, a gente fazia exames, pegava resultado de exame, lançava no Excel e tudo isso. Então, o meu último período, literalmente, da faculdade foi um período mais estressante. Porque eu tinha que dar conta de TCC, eu tinha que terminar a faculdade, né? Porque eu tinha que fazer as provas, eu tinha que passar no período. Eu tinha que trabalhar, correr atrás das coisas. Então, para mim, foi um período muito puxado. Muito. A Elisa Bittencourt, dentro do que você faz, e como, né, uma pessoa formada em farmácia e atua na área da estética, vendo o mercado de trabalho, não só em Governador Valadares, mas em todo o Brasil, mas principalmente se tratando do nosso território valadarense. Qual que é a grande mazela existente nessa área profissional? Aquilo que você observa que talvez poderia ser melhorado. E aí pode ser em inúmeras situações. Seja na relação com outros profissionais, não estou falando especialmente de você, mas da classe como um todo. Enfim, qual que é a grande mazela existente na sua área profissional hoje em dia? Hoje em dia eu percebo que está acontecendo muito, principalmente nesse território de Governador Valadares mesmo, a prostituição do trabalho. Sim. E eu percebo que as pessoas, elas preferem perder qualidade e vender o produto mais barato, um produto de menos qualidade, sim, do que entregar um resultado satisfatório com um produto de qualidade, cobrar um valor justo com aquilo que você está entregando. Então, eu percebo que hoje aqui a dificuldade maior que a gente tem é ver essas pessoas trabalhando com algo que não tem a mesma qualidade, cobrando um preço absurdo, que para mim isso é uma prostituição de serviço, sim, mas e não entregam o mesmo resultado. Não entregam porque não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo produto, isso conta muito, qualidade de produto. Então eu vejo muito isso aqui no nosso território. Qual o grande sonho que você já realizou sendo farmacêutica? Estar onde eu estou. Isso é o meu sonho. Isso era o meu sonho. E claro que os sonhos vão atualizando. Mas estar onde eu sou, de estar onde eu estou, né? É algo assim muito gratificante que já foi o meu sonho. Então está sendo realizado.
qual é o grande sonho que você almeja realizar dentro da sua profissão? Ter a minha própria clínica, ser conhecida pelas pessoas. Não ser conhecida como famosa, não. É ser conhecida como algo que transforma. Sim. E que não transforma, mas que melhora, que trabalha em cima, né, pra melhorar aquilo. Então, assim, esse é o meu maior sonho hoje. Eu tenho um colega de profissão que é um dos grandes nomes do jornalismo aqui em Governador Valadares, que desde a minha época de estágio, eu tive a oportunidade de poder fazer estágio na mesma empresa que na época ele também trabalhava, mas já como apresentador. Ele sempre falava, né? Jornalista tem que ler. Ou seja, na visão dele, e na época ele já era uma referência, todo jornalista que se preze precisa manter o hábito da leitura consigo para poder obter sucesso na profissão, independentemente da carreira em que ele fosse seguir. Transportando essa fala desse colega de profissão dentro do jornalismo que eu tenho para a área onde você atua, qual que é o grande pilar ou a grande característica que uma farmacêutica que atua na estética, que atua na área da estética, precisa ter na sua visão para obter sucesso na profissão? Estudo. Conhecimento. Quando você conhece, quando você está fazendo algo que você sabe o que está fazendo, Sim. Isso transforma. Então, assim, quando a gente sabe o que faz, a gente não tem tanta dúvida, sabe? Isso aqui vai acontecer e vai dar certo. Agora, quando você não tem conhecimento, é muito difícil, porque não é simplesmente injetar algo. É você saber o que está injetando, é saber o que a substância vai fazer no paciente. Então, tudo isso coopera aí para um resultado satisfatório no caso, e é um pilar para a gente. Então, conhecimento é um pilar para a gente hoje. A rotina de uma farmacêutica esteta, ela é muito puxada, e eu gostaria de pensar, de te perguntar algo que eu, como leigo, tá? Então, por favor, se eu for muito ignorante ou burro mesmo, por favor, fique à vontade para poder me corrigir. É porque eu fico pensando na grandeza e no tamanho da responsabilidade que vocês possuem em acordar todos os dias e saber, nos dias que você terá atendimento, que você tem atendimento, de saber que o seu dia será todo mudando vidas, logo, na minha cabeça, tá? Isso envolve uma responsabilidade que era igual quando a gente, na época de escola, tinha aquela prova difícil que você fica pensando nela o dia todo. Claro que vocês profissionais, vocês têm todo o preparo mental e profissional, obviamente, para poder exercer a ação. Mas pensando na rotina de uma farmacêutica que atua na área da estética, como é que você trabalha isso? Todos os dias de manhã, e quando eu pego o carro para ir a outra cidade atender, ou quando eu vou atender na minha cidade mesmo, todos os dias eu faço uma oração. Ou quando eu chego no consultório, a primeira coisa que eu faço é conversar com Deus e falar: Deus, nesse momento eu entrego as minhas mãos nas suas mãos. Então, assim, por mais que a gente procure conhecimento, procure saber, eu acho muito importante a gente ter aí essa tranquilidade de que tem alguém aí te auxiliando. No meu caso, eu tenho a tranquila facilidade, né, em estar dentro ali do consultório, sabendo que Deus está comigo naquele momento. Ele que me guia. Que legal ouvir isso, e porque de fato é isso que você falou, principalmente no final da sua explanação. E principalmente, né, por se tratar de uma profissão onde você lida diariamente com sonhos, né? Sim. É claro que você, imagino eu, que tem na sua cartela de clientes inúmeros perfis diferentes de clientes que te procuram. E certamente tem na sua cartela de clientes uma pessoa ali que juntou o dinheiro do mês, ou já vem juntando há bastante tempo, para poder realizar
um procedimento estético. E pegando um gancho nisso que eu acabei de falar, eu, mais uma vez, como leigo, na minha cabeça, a questão dos procedimentos estéticos requer uma quantia financeira muito exacerbada. Por inúmeras razões. Mas você que atua dia após dia com isso. Estou muito certo, estou muito errado. É acessível para todos os tipos de públicos. Me direcione em relação a essa indagação. É um pouco mais caro, né? Os procedimentos, eles são mais caros. Mas as pessoas, elas conseguem fazer. Mesmo... Chegou uma paciente, vou até contar essa história aqui. Chegou uma paciente no meu consultório que eu não estava preparada para atendê-la. Ela pediu para fazer uma avaliação, mas ela já estava com a intenção de fazer o procedimento. Sim. E eu fui nessa cidade, não era a minha cidade, eu fui já com a intenção de, tipo, vou fazer procedimento tal pessoa, já tá agendado, vou levar os materiais para isso e tal. E aí ela chegou e falou assim, doutora, eu ia trocar o telhado da minha casa, mas eu decidi hoje fazer um procedimento estético. Não vou trocar o telhado da minha casa, porque semana que vem é meu aniversário. Eu falei assim, nossa... a gente vai ter que marcar outra data, porque eu não vim preparada para isso. Ela simplesmente deitou na mesa e começou a chorar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Essa paciente tá chorando, semana que vem é o aniversário dela, mas ela vai ficar sem o telhado. E aí eu conversei com ela, e quando eu abri, assim, às vezes, como eu atendo várias vezes nesse consultório, às vezes eu deixo alguns materiais. Quando eu abri o material que eu precisava usar nela, tava lá. Aí eu falei, olha, você tem certeza que você não quer trocar o telhado? Aí ela, não, eu tenho certeza que eu quero fazer o procedimento. E aí a gente fez o procedimento, ela chorava de emoção, porque ela tinha feito um procedimento estético pro aniversário dela. Então, assim, é acessível? Depende de qual que é a... Como que eu falo? O que a pessoa quer realmente, sabe? Porque você pode juntar, tem as opções de parcela de cartão, e aí as pessoas hoje em dia, todo mundo tem acesso a cartão, por exemplo. Então, assim, não fica tão puxado. Então, é acessível, mas é caro. Sim, é caro. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Nossa. Profundo, né? Nossa, muito profundo. Quando eu fecho os olhos, o que eu imagino? Depende do quê? No caso... Não sei, você que tá aqui pra responder. Essa pergunta foi muito profunda. Não tava esperando por essa, não. Mas hoje, quando eu fecho os olhos, eu vejo... Ultimamente eu tô pensando tanto no meu casamento, eu vou casar o ano que vem. Eu também. Que dia? Dia 20 de junho. Vou casar dia 11 de julho, se Deus quiser. Então eu vou casar poucos dias depois de mim. Então hoje eu imagino meu casamento. Que eu estou nesse momento de preparação. Sei exatamente o que você tá vivendo. De gastar. Exatamente isso. Então hoje eu tô bem empolgada. Então assim, às vezes quando eu descansa a minha cabeça, eu fico imaginando, nossa, vai ter isso, vai ser aquilo, nosso dia vai ser muito bom. Então, assim, hoje eu tô um pouco empolgada. Então, quando eu fecho os olhos, eu começo a pensar nele, no casamento. A nossa vida, né, ela se parece como um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, Deus é tão maravilhoso que ele nos concede a graça e a oportunidade de fazer com que no livro da minha vida ou no livro da sua vida tenha páginas ou capítulos não somente em formas de papel, como acontece nos livros de fato. Ou seja, no livro da minha vida ou da sua vida, nós temos um dia muito marcante, que é um capítulo muito importante. Uma conversa que se torna um capítulo, que através dessa conversa se tornou ali um ponto de partida para algo acontecer.
ou para não acontecer. Um dia para lá de especial, um momento ou um período. E, acima de tudo, pessoas que, se tivéssemos oportunidade, o nome dessa pessoa ou dessas pessoas seriam os nomes dos livros das nossas vidas. Onde eu quero chegar? Se você andar aqui na Barão do Rio Branco agora e perguntar para qualquer pessoa que estiver andando nela e perguntar: você tem um nome na sua vida que seria o título do livro da sua história? Certamente todo mundo vai responder que sim. E no livro da sua vida você tem 2 nomes que são para lá de especiais e que, de fato, se pudessem, seriam 2 livros, um com cada nome de título: Wanderleia e Gilmar. Qual é a importância desses 2 capítulos no livro da vida da Elisa Bittencourt? Eles são muito importantes. Muito. Eles que me fizeram chegar aqui. O meu pai, assim, ele é excepcional. Ele é um paizão. Meu olho enche de água falar isso. Mas o meu pai, ele... Sabe aquele pai que, tipo assim, pai, eu tô com vontade de comer churrasco hoje. Ele vai lá, ele compra o churrasco e faz o churrasco pra agradar. O meu pai, assim, ele é o paizão, assim, que eu sempre pude contar. Pai, tô precisando disso e eu vou fazer um curso, exemplo, no início mesmo da carreira, que a gente não ganhava nada. Eu falei assim, pai, eu preciso fazer o tal curso e eu preciso disso. Não, pode ir que vai dar certo. E sempre dava. E a minha mãe, assim, é uma parceira, sabe? Minha mãe, na hora que tá com uma dificuldade ali, mãe, vamos orar, vamos pedir pra Deus e vai dar certo. A minha mãe sempre vai dar certo, vai dar certo. Então, assim, minha mãe é aquele apoio emocional, sabe? A minha mãe sempre, ela conversa muito comigo e a gente tem essa facilidade de comunicação, sabe? E ela, assim, me ajuda muito em questão espiritual também, sabe? Me ajuda muito em oração. Quando tem algum perrengue, eu falo, mãe, vamos orar, vamos... E a minha mãe tá sempre, assim, disposta a isso. A minha mãe, na minha igreja, por exemplo, tem um círculo de oração, né? Que é as mulheres, todas as mulheres. Eu sou da igreja batista, né? Normalmente a batista nem tem tanto isso. Mas a minha tem, todo dia, 5 horas, elas vão orar lá na igreja. E a minha mãe faz parte desse círculo de oração. Então, assim, eu conto muito com elas também. Então, sempre a minha mãe vai lá e leva um problema. Ou às vezes eu vou também orar com elas, pedir ajuda. E graças a Deus, assim, eu tenho muito apoio dos meus pais. E eu vejo hoje o orgulho deles em mim, sabe? Meu pai, assim, se emociona fácil. Se ele vê isso, eu tenho certeza que ele vai chorar. Mas eu, assim, amo demais, demais, demais. E não vivo sem eles, não. Qual que foi o grande momento que você viveu com seus pais que é aquele tipo de momento e, consequentemente, de lembrança que você possui deles, que eles vendo agora esse trecho, talvez eles não vão lembrar desse dia, dessa viagem ou desse momento, mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer? Eu nunca vou esquecer do dia da minha cerimônia do jaleco. Que eles foram lá e colocaram o jaleco em mim, meu pai todo emocionado. Como sempre, o meu pai é o mais emocionado. E eu lembro muito bem da fisionomia deles, sabe? Eu lembro nitidamente a alegria deles de poderem estar lá fazendo isso. Então, hoje, a minha maior lembrança, assim, de alegria mesmo, é como se fosse uma imagem, sabe? Sim. Na nossa cabeça. Eu tenho a imagem da fisionomia deles naquele dia. Como eu disse anteriormente, a nossa vida é como se fosse um livro, né? Logo, ela tem páginas positivas e páginas negativas. E também, como eu disse, não é só de coisas boas que nós acabamos tendo
em contato, né, com a nossa história de vida aqui na Terra. Temos capítulos para lá de especiais e capítulos não tão bonitos assim, contando histórias não tão regadas a muita felicidade. Temos também o outro lado. Histórias tristes, dias ruins, dias difíceis, enfim. No livro da sua vida, qual é o capítulo mais triste e o que você fez ou está fazendo para esquecer esse capítulo? Eu acho que o capítulo mais ruim da minha vida foi quando eu perdi a minha avó. Minha avó, Alzira. Ela era uma avózona. E ela teve câncer de pulmão, então a gente viu, né, tudo acontecendo. Então foi muito triste a gente ver o que ela passou. Porém, a gente sempre falava, se for pra sofrer, Deus leva. Não deixa sofrer, não. E aí quando ela ia iniciar a químio, Deus levou ela. Então, assim, foi bem, bem, bem triste. Hoje eu tenho muitas memórias boas dela. A minha irmã sofre muito também, porque minha irmã conviveu mais tempo, né? Sim. Minha irmã é mais velha. Então, minha irmã teve um período maior com ela. E hoje eu passo em frente à casa dela todos os dias de manhã, antes de ir pra escola. Ela preparava um café e eu sempre atrasada. Ela já esfriava o café pra eu chegar e só tomar o café frio, já, tipo, morno. Uhum. E R$2 do lado, assim, do café pra eu comprar alguma coisa na escola. Então, assim, eu sinto falta dela. E hoje ela é uma pessoa que tá no meu coração, assim, e às vezes dá aquela saudade. Se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse a sua avó, o que você falaria pra ela? Eu falaria que eu cheguei onde eu queria ter chegado. Porque ela não viu isso. Nem a minha irmã, né? Ela morreu 1 ano antes da minha irmã formar. E eu via o interesse dela de ver a gente chegar onde a gente tá hoje. Sim. Ela ajudava muito a minha irmã fez direito aqui, né? E eu lembro que na época da minha irmã, na minha época, o ônibus era liberado pela prefeitura. Mas na época da minha irmã, não, tinha que pagar. E além da faculdade, né, tinha um ônibus. E eu lembro que a minha avó pagava o ônibus pra minha irmã. Incentivando, sim, sabe? Claro. E eu vejo que ela queria ver a gente chegar onde a gente tá hoje. Então hoje eu falaria, vó, deu certo. Qual que foi a última conversa que você teve com a sua avó? Nossa, eu não lembro, tem muito tempo, mas foi antes dela ir pro hospital. Ela tava com muita. Eu lembro direitinho que ela tava com muita vontade de. Ela me falando que estava com muita vontade de comer sopa de couve com fubá. E aí depois a minha mãe veio e fez a sopa pra ela, mas eu lembro dela me contando que ela tava com muita vontade de comer sopa de couve com fubá. Então, a última conversa que eu tive com ela foi sobre isso. Que legal. Tenho certeza que lá de cima ela está com muito orgulho, né, de tudo que você vem construindo e vem fazendo e fará por muitos anos aqui na Terra. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Nossa, é difícil essa. Você dá conta, eu não sabia dessa, não. Podemos ir? Vai. Vida. Aproveitar. Deus. Tudo. Igreja. Casa. Religião. Nossa, essa é difícil. Deixa eu ver. Religião. Fé. Amor. Eu não posso falar. Só tem que falar uma palavra. Só uma palavra. Amor. Tranquilidade. Família. Aconchego. Gilmar. Herói. Vanderleia. Heroína. Irmã. Não. Irmã é irmã. Tipo... Tudo. Minha irmã é...
Tudo. Minha irmã é minha auxílio emocional. Univale. Conhecimento. Farmácia. Profissão. Casamento. Família. 20 de junho de 2026. Casamento. Elisa Bittencourt. Guerreira. Defina a sua vida com uma palavra. Ambição. Defina a sua história de vida com uma frase. Há jeito pra tudo. Defina essa conversa com uma palavra. Memórias. E foi pra lá de especial ter eternizado a sua história e ter criado uma memória pra lá de inesquecível no dia de hoje, dia 2 de outubro de 2025. Engraçado, até lá, daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, já estaremos você casada, eu também, com a vida totalmente mudada, para melhor, obviamente, se Deus quiser. Obrigado mais uma vez, sucesso. Foi uma honra poder ter te conhecido pessoalmente e, consequentemente, ter imortalizado o seu maravilhoso enredo de vida aqui no Resenha Cast. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você hoje e fico muito feliz e isso também era algo que eu queria participar. Então Uau, você faz parte aí, hein, das minhas realizações. Muito obrigado, Elisa. Parabéns por ser quem é. Vou ficando por aqui, um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade com mais uma história marcante e edificante para ser eternizada aqui no podcast Eternizador de Histórias. Um grande abraço e até a próxima.